muito bom dia para você, querido, graça e paz. Bom estarmos juntos mais uma vez para a nossa devocional, né, nossa breve meditação da Palavra de Deus, né, apenas aqui como uma oportunidade, né, para nós juntos aqui compartilharmos um texto, estarmos refletindo, estarmos tirando lições para a nossa vida e assim sempre nos dando a condição de fortalecimento, de encorajamento, de prosseguir a nossa caminhada ao longo deste mês de maio. Temos pensado sobre a família, a importância da família à luz da palavra de Deus, quando nós sabemos que muitos são os desafios que temos para enfrentar em nossos dias, seja a nível de relacionamento conjugal, seja no relacionamento de pais e filhos, de irmãos, né? Então, uns com os outros. As dificuldades são muitas e os conceitos vão sendo transformados também e impactando a nossa dinâmica, a nossa realidade. E eu tenho pensado nesta semana sobre alguns casais. Nós tivemos a oportunidade de pensar sobre a vida de Áquila e Priscila, que casal extraordinário. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo faz questão de registrar o seu agradecimento, o seu elogio, né? A maneira como eles sempre viveram servindo ao Senhor, comprometidos com Cristo, comprometidos com a igreja. Então é muito importante quando nós podemos perceber a questão de um casal servindo ao Senhor com tanta dedicação e podendo ser uma inspiração para nós, para assim então imitarmos o exemplo e colocarmos também na prática da nossa vida. Nós vemos também a questão de Ananias e Safira. Aqui então já é um casal que temos a questão de um exemplo negativo. Se Áquila e Priscila, os dois estão concordando em servir ao Senhor, caminhar com o Senhor, fazer o certo. Então nós temos Ananias e Safira concordando em fazer o errado. Mentira, hipocrisia, falsidade. Então, um casal que eles se aliançaram para viver de forma equivocada, errada diante de Deus. Hoje, quero pensar com você sobre um casal também muito especial. Eu quero falar sobre Abraão e Sara, né? Quando nós temos aqui este casal que também teve erros e acertos. A caminhada de Abraão e a caminhada de Sara não foi somente de acertos, não só de virtudes, de qualidades, de características que nós, em nossos dias, julgaríamos como boas, mas na caminhada com erros e acertos. Nós então encontramos alguém que deixa marcado exemplo para nós, lições que são importantíssimas a serem aplicadas em nossa vida. Eu quero ler em Gênesis capítulo 17, no versículo 15 a 17, a palavra de Deus diz assim: Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Que Deus abençoe essa palavra, queridos, no nosso coração. Não sei se você tem aí todo o conhecimento, ou o conhecimento a respeito da história de Abraão, a história de Sara. Ele foi chamado por Deus e quando ele tinha 75 anos, Deus disse para ele: Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão, então, ele juntamente com Sarai, sua mulher, e também com seu sobrinho Ló, com alguns empregados, e eles começam uma jornada, uma caminhada. Era uma caminhada perigosa, era uma caminhada difícil, era uma caminhada em que ele poderia enfrentar os assaltantes, né, os ladrões, poderia enfrentar os animais ferozes. Então havia os perigos daquela caminhada, daquela viagem. E a palavra de Deus diz que Abraão não sabia para onde estava indo. Mas a palavra diz para nós que Abraão creu.
ao ponto de ser reconhecido lá na carta aos Hebreus que isso lhe foi imputado como justiça. Abraão é chamado, não é, por nós como o pai da fé, aquele que foi chamado por Deus e creu na palavra de Deus, na promessa de Deus. É importante que quando Abraão chega a Canaã, Deus diz para ele: eu vou te dar essa terra, a tua descendência daria essa terra. Ele não tinha filhos, e então ele ficou intrigado com essa promessa de Deus a respeito da sua descendência. Deus disse para ele, numa aliança então firmada, que a sua descendência seria como as estrelas do céu e seria como a areia da praia do mar. E aí o Senhor diz: olha, é possível contar as estrelas? É possível contar os grãos de areia, o pó da terra? Então Deus está dizendo a Abraão: a sua descendência será inumerável. Será uma descendência grandiosíssima. E como é importante nós termos, então, essa realidade de vida de Abraão e Sara, em que eles fazem essa jornada, eles seguem em obediência ao chamado de Deus e confiando nas promessas de Deus. E o Senhor estava ali dando todo o sustento, todo o amparo, todo o apoio, todo o cuidado para Abraão e Sara. E quando nós, então, podemos ler a sua história, a narrativa bíblica sobre eles, então encontramos as decisões, as escolhas, as dificuldades que tiveram que enfrentar, as lutas que passaram, decisões, sim, equivocadas que também eles tomaram. Uma delas foi a questão do nascimento de Ismael, né? Uma situação ali, querendo dar um jeitinho para antecipar a promessa de Deus, mas como é bom a gente poder perceber aqui nesse texto, através da vida de Abraão e Sara. E eu gostaria que você pudesse tomar posse dessa palavra, para que você aloje essa palavra na sua mente, no seu coração. Ele foi lá, prometido, Deus prometeu a ele 75 anos, que lhe daria um filho. Este filho seria o filho da promessa. E através desse filho, estabeleceria a descendência bendita do Senhor. Então Deus chama Abraão para dar início ao povo chamado eleito, ao povo especial, a uma nação especial dentre todas as nações da terra, para que então servisse como testemunho, para que pudesse, através deles, assim, impactar todo o mundo, todas as pessoas do mundo. E é isso que Deus promete através de Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui, então, quando ele está, agora a palavra de Deus diz que com 100 anos, ele está numa situação ali, não é, na expectativa, não é, aguardando o que Deus faria com ele. E então o Senhor anuncia, Deus anuncia que daria o filho da promessa, em que mesmo com a idade lá de 90 anos, como mencionado no texto, Sara teria o seu filho Isaque. Como é importante para nós entendermos que Deus, no cumprimento do seu plano, no estabelecimento dos seus propósitos, Deus tem um tempo certo para agir sobre nossa vida. Então, talvez nos dias de hoje, você como casal esteja enfrentando lutas, situações das mais diferentes, e de repente você está aguardando a promessa de Deus. Então que você mantenha, que você creia, que você espere, que você confie, porque Deus faz tudo no tempo certo. Não é antes nem depois. Todas as coisas ocorrem no tempo determinado, pré-determinado por Deus. Eu e você podemos descansar nesta certeza e nesta verdade. Deus tem um tempo certo para agir sobre nossa vida. Deus tem um tempo certo para cumprir as suas promessas, os seus planos, os seus propósitos sobre nós. Chegou o tempo, 25 anos, chegou o tempo para Deus cumprir na vida de Abraão, na vida de Sara, a sua promessa. Talvez você ache que esteja demorando Deus agir sobre você, sobre o seu casamento, sobre a sua casa, sobre a sua família, mas que você confie e que você espere no Senhor. Como é bom
esperar no Senhor, porque não é uma esperança vazia, não é uma esperança qualquer, é uma esperança de certeza, de convicção, e pela fé nós então seguimos assim. Que Deus te abençoe, que Deus atenda os seus anseios, clamores, orações, e que assim então, como Abraão e Sara, nós temos a condição também de entender que o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, o Deus Eterno, aquele que dirige a história e aquele que no tempo certo cumpre todas as suas palavras e promessas. Que Deus abençoe você e a sua casa. Vamos orar? Senhor Deus, Pai bendito, Deus eterno, obrigado pela tua palavra de hoje. Assim, ó Deus, sabemos que Abraão e Sara tiveram erros, defeitos, situações que poderiam ter agido diferente na nossa ótica, Deus, de olharmos hoje, Deus, lermos e olharmos a história, mas sabemos que com as suas imperfeições, sabemos, ó Deus, que com a sua fragilidade, sabemos, ó Deus, que eram pessoas que também estavam passíveis de tomarem decisões erradas, mas pedimos ao Senhor que nos ajude para olharmos, ó Deus, os aspectos em que os teus servos viveram no passado e trazermos como lições para a nossa vida. Deus, muito obrigado, porque o Senhor é fiel e o Senhor cumpre aquilo que promete. Por isso, ó Deus, eu te peço que abençoe os casais, as famílias, Deus, neste tempo, para que estejamos cada vez mais esperando, dia após dia, o cumprimento da tua palavra. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Um abraço para você.